Boa noite, a gente vai dar início então a esse workshop de oratória com o Guilherme Miziara, é um especialista em comunicação, a gente está muito feliz de estar aqui com eles. Em nome do Grêmio Politécnico, eu agradeço também a todo mundo que se inscreveu, está aqui hoje, e a gente vai gravar o workshop, depois vai disponibilizar no canal do YouTube do Grêmio, então fiquem à vontade depois também para perguntar sobre o link, a gente também vai divulgar, mas não tenham receio de vir perguntar sobre o link. A gente estava conversando um pouquinho antes, quem já está aí acompanhou um pouco, mas a ideia também é que vocês possam mandar no chat, né, as demandas, as perguntas, não precisam deixar necessariamente para o final, que o Guilherme vai estar olhando o chat durante o workshop, então se for relevante na hora já é respondido, se não deixa para o final, mas sintam-se à vontade para irem mandando ao longo do tempo e não apenas deixarem para o final. Acho que é isso, mais uma vez muito obrigada a todos que estão presentes e podemos começar. Perfeito. Beatriz, obrigado pelo seu convite. Tá? Eu quero agradecer mesmo, assim, fiquei muito feliz com o seu convite. Eu tenho grande satisfação em atender jovens, né, estudantes e pessoas que querem desenvolver sua habilidade de comunicação. Então, é uma alegria para mim poder atender vocês e eu quero reforçar que vocês fiquem muito à vontade depois de falar comigo pelo Instagram, que é o @professormiziara, meu Instagram, e que mandem suas demandas, vai ser muito bom ter a companhia de vocês. Que esse seja somente um primeiro encontro de muitos que nós vamos ter e fiquem à vontade para me chamar para próximas oportunidades, tá? E quero agradecer também a todas as pessoas aqui presentes, temos aqui 40 pessoas na nossa conversa e eu tenho certeza que será um momento de grande reflexão, falando de oratória, de comunicação, porque a gente comunica o tempo inteiro, só que eu quero mais do que comunicar, eu quero influenciar as pessoas com as minhas ideias. Eu trabalho há 13 anos já nessa área e não faço outra coisa a não ser treinar pessoas, a não ser desenvolver pessoas nessa habilidade. E aqui eu quero já começar com o primeiro ponto, lembrando que a comunicação, que a oratória, ela não é um talento exatamente, ela é algo que você pode desenvolver, ela é extremamente treinável. Tem muita gente que parte da ideia de que não nasceu para falar em público, e eu não conheço nenhuma combinação genética que diga que você não nasceu para falar em público. Na verdade, nenhum estudo genético, trabalho genético, falando de nascer para falar em público. Tem gente com mais facilidade, gente com mais dificuldade, mas qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade. Eu prefiro muito mais pegar alguém que deseja treinar e entender como as coisas funcionam do que uma pessoa que se acha a cara de pau e que fala bem. O cara de pau, ele só fala uma besteira com muita tranquilidade, é só essa a diferença. Então, eu preciso estruturar a minha apresentação, estruturar a minha comunicação para conseguir bons resultados. E a ideia é que nessa hora que nós temos aqui para conversar, eu trago elementos muito importantes para você e eu conto, claro, com a sua demanda, com as suas participações, para que eu possa atender plenamente vocês. O desejo é que o tempo passe rápido, que dizem que quando é bom, passa rápido. E aí, ao final, a gente fala mais sobre isso. Bem, eu trouxe alguns pontos importantes, depois eu vou pegar alguns pontos que vocês mencionaram aqui, de entrevista, de algumas outras ideias. Você, quando vai comunicar alguma coisa, quando você vai fazer uma apresentação, eu preciso entender que a gente se comunica o tempo inteiro. Só que só comunicar não resolve no mundo de hoje. A gente tem que influenciar a tomada de decisão das pessoas. Não adianta a pessoa entender o que você vai apresentar. Entender é uma parte importante, obviamente. Só que não adianta entender. Eu preciso influenciar as pessoas. As pessoas precisam tomar a decisão que eu gostaria que elas tomassem. Claro que eu estou partindo da ideia de que você não está manipulando a pessoa, não está enganando a pessoa, mas sim falando de algo que você acredita. Então, seja numa apresentação na faculdade, seja numa entrevista de emprego, seja numa apresentação corporativa ou até mesmo numa aula, que você saiba exatamente o que você tem que fazer para ter segurança e conseguir influenciar a tomada de decisão do outro. Então, mais do que comunicar, nós vamos falar de influência. A oratória não é para você falar bonito, as pessoas acharem que é bonito. É para você conseguir mostrar para a pessoa que a sua ideia é pertinente, que a sua ideia é interessante, que a sua ideia vale ser escutada. Porque nós temos empreendedores, nós temos pessoas de várias áreas que precisam apresentar as suas ideias. Só que a gente faz isso de forma muito amadora. A gente vai aprendendo no dia a dia, falar, a gente vai aprendendo, mas quando eu conheço as técnicas, eu consigo um resultado muito mais expressivo, muito mais rápido. Eu costumo comparar com uma aula de natação. Eu, por exemplo, nadava
há 15 anos eu tinha uma piscina no meu condomínio, eu nadava há 15 anos nessa piscina, aprendi a nadar sozinho. Então, a gente desenvolve algumas habilidades. Igual negociação, né? A gente aprende a negociar no dia a dia, mas com técnicas eu consigo melhor. Todo mundo aqui sabe tirar foto, mas uma foto profissional é diferente de uma foto amadora. Então, é a mesma coisa. E eu nadava nessa piscina há 15 anos, e um amigo meu chegou e falou assim, Miziara, vamos entrar numa aula de natação? E eu falei, não, porque eu já sei nadar. Esse meu amigo insistiu muito para que eu fosse, e eu fui. Cheguei na aula de natação, o professor falou assim, você sabe nadar? Eu falei, nado há 15 anos. Ele falou, nossa, você é muito experiente, né? Eu falei, muito experiente. Ele falou, já competiu por onde? Eu falei, competiu? Como assim? Ele falou, esses 15 anos, você competiu por onde? Eu falei, nunca competi, não. Ele falou, não, você nada onde? Eu falei, nada no meu condomínio. Eu falei, entendi. Então, nada aí para observar como você nada. Não sei se alguém que já praticou natação, mas se você já praticou, a pessoa falou para você nadar para ver como você nada, não é? E eu nadei, cheguei do outro lado, porque eu nadava há 15 anos, eu sabia nadar. Quando cheguei do outro lado, o professor falou, olha, Guilherme, a gente tem um problema sério aqui. Eu falei, qual? Ele falou, sabe qual é o seu maior problema? Eu falei, ah. Ele falou, o seu maior problema é que você está confundindo nadar com sobreviver ao meio líquido. E são coisas bem diferentes. Eu falei, oi? Ele falou, não, você se arrasta na água. Nadar você não sabe, não. Se arrastar na água é diferente de nadar. E muita gente faz isso, muita gente vai falar em público, vai se apresentar e se desafia, e se estressa e fica muito nervoso porque não sabe exatamente como fazer. Quando você conhece as técnicas, você consegue mais resultado. Então, mais do que falar de dicção, mais do que falar de postura, que são pontos importantes, eu quero trazer para vocês o cerne de qualquer apresentação, como alguém de comunicação, minha formação em comunicação, mostrar para você como iniciar, como conduzir, como fechar a sua apresentação. E aí eu falo depois de mais algumas coisas relacionadas à postura. Quando eu digo apresentação, a apresentação da ideia. Eu vou falar aqui de vídeo, eu vou falar de presencial, vou falar de todos esses elementos, além, claro, de depois responder a todas as questões das pessoas aqui. Tá? Eu vou inserindo aqui, durante a minha apresentação, alguns comentários. Vamos falar da estrutura. O início da apresentação, você tem que saber qual o seu objetivo. O que você quer. Esse é um ponto-chave. Isso parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim. Normalmente as pessoas falam assim, o que você quer? Eu quero apresentar o meu trabalho. Não, isso eu já sabia. Né? Eu quero saber o que você quer. Então, a literatura pega dois objetivos. Você tem o objetivo extrínseco e o objetivo intrínseco. Objetivo extrínseco e objetivo intrínseco. Ou seja, o objetivo extrínseco, o que o outro ganha, e intrínseco, o que você ganha. Ou seja, o seu objetivo só é atingido se a pessoa perceber ganho. O seu objetivo é sempre de tabela que ele é conquistado, tá bem? Então, sempre que você apresenta algo, você tem que levar algo relevante para a pessoa, porque se ela perceber relevância, ela aceita que você ganhe também. Então, o seu objetivo intrínseco está diretamente associado ao valor que a pessoa percebe no extrínseco. Deixa eu dar exemplos aqui, porque eu não gosto muito de ficar na teoria, não. Eu gosto de trazer exemplos para você botar isso na prática. Vamos lá, mas eu tenho que trazer o conceito. Me ajudem, por favor. Vocês podem escrever no chat, não tem problema algum. Depois eu vou pegar aqui, tá, Caio? Não vou esquecer não para falar de entrevista, tá bem? Mas responda aqui no chat. A pessoa vai apresentar uma monografia, literatura. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar mais sobre leitura e eu vou fazer o seguinte, Antônio, eu vou compartilhar depois com a Beatriz dois artigos que eu acho muito legais. Artigos bem, não artigos científicos, aqueles chatos, não. Artigos interessantes para ler, tá? Então, assim, porque tem gente que fala assim, eu quero compartilhar um artigo de 30 páginas, cheio de citação. Não, artigos interessantes, com exemplos. Beleza? Faço isso, Antônio. Não deixa eu esquecer ao final. Eu vou passar e fica a minha promessa aqui para a Beatriz, tá? Vou passar para você. E também livros, se você quiser. Mas é que artigo vai direto ao ponto. Eu acabo preferindo indicar o artigo, você não precisa ler 300 páginas. Quem tem que fazer isso sou eu que gosto. Você pode ler só o que interessa. Então, me ajudem, por favor. Vamos lá. A pessoa vai apresentar uma monografia na faculdade. Uma monografia. Qual o objetivo intrínseco dessa pessoa? Qual o objetivo dela? Me ajudem aí. Escrevam no chat, por favor. Qual o objetivo intrínseco de alguém que apresenta uma monografia? O que a pessoa quer? Não tenho medo de errar, né? A gente só está construindo o raciocínio aqui. Passar na banca, isso aí, sair da faculdade, exatamente, exatamente. É isso mesmo, a pessoa quer sair. Não é nada, a pessoa quer sair da faculdade, ela quer terminar, quer ser aprovada, não é isso? Perfeito, esse é o objetivo intrínseco. Só que o objetivo extrínseco é outro, ou seja, lembre que o seu objetivo intrínseco só é atingido se você atingir o extrínseco.
as pessoas não estão nem aí para o seu objetivo intrínseco. Elas não querem saber o que você ganha. Não interessa a elas. Elas querem saber o que elas ganham. Se elas perceberem ganho, elas aceitam que você ganhe também. Então, deixa eu dar um exemplo. O objetivo é ser aprovado, né? Como o Luiz bem colocou aqui. Mas imagine que eu chegasse para apresentar minha monografia e falasse assim: olá, professores, boa noite. Eu sou Guilherme Miziara, eu vim apresentar aqui a minha monografia. Como é que abriu aqui o microfone? Gente, cuidado com o microfone aí, hein? Beleza. Então, chegasse lá para apresentar uma monografia e começasse assim: olá, professores, boa noite, eu sou Guilherme Miziara, vim apresentar meu trabalho monográfico com o único objetivo de acabar esse inferno na minha vida, que é essa faculdade, né? 5 anos, não aguento mais. Mas vamos lá, né? É obrigatório, tem que cumprir, e sendo uma etapa eu tenho que fazer. Quero ser muito honesto, professores, o seguinte: não fiz como deveria. Fiz nos últimos 2 meses, super corrido, o pessoal fala, entrou na faculdade, tem que fazer. Ninguém faz, só quero falar, não sei se vocês sabem, mas ninguém faz. Então, assim, fiz nos últimos 2 meses. Um amigo me ajudou? Ajudou. Honestamente ajudou. Dei um dinheiro a ele? Dei também. Mas, assim, isso não vem ao caso. Você nem coisa com ele. Eu resolvi. E o seguinte, professor, deixa eu falar uma coisa importante. Eu estou com uma vaga, eu estou como estagiário de uma empresa muito importante aqui do Brasil, mas eu estou com estagiário, né? Então, assim, eu estou para ganhar essa vaga. Então, deixa eu fazer um pedido a vocês, professores. Preciso da aprovação. Não destruam a minha vida. Me aprovem. Honestamente, gente, pelo que vocês estão comentando aqui, e pelo rosto da Beatriz aqui também, eu acho que você não seria aprovado, né? Com exceção do Luiz, que parece que seria o coração dele mole ali, aceitaria. Na maioria dos casos, Luiz, eu não recomendo que você faça isso na sua monografia, tá? É somente uma recomendação. É claro que você pode ser um cara ousado e fazer isso, mas eu não recomendo, porque existe uma chance enorme de você não ser aprovado. Por que não? Porque as pessoas não estão nem aí para o seu objetivo. Elas querem saber o que elas ganham. Então, o que você vai ter que fazer? Olha, eu trouxe aqui um trabalho que vai fazer com que as pessoas reduzam em 15% o seu custo, não sei o que lá, não sei o que lá. Pessoa, nossa, parabéns, merece aprovação. Ou seja, o seu objetivo está sempre conectado com o objetivo que você entrega para o outro. As pessoas querem saber o que elas ganham e, de tabela, você ganha. Deixa eu dar um exemplo, não sei se já passaram por essa experiência de fazer uma compra. Deixa eu dar um exemplo. Você vai comprar uma geladeira, pode ser uma televisão, estou pegando o exemplo da geladeira. Uma geladeira numa loja. E aí o vendedor fala assim, pô, leva uma garantia estendida aí. Vamos lá, gente, me fala aí, qual o objetivo intrínseco desse vendedor? Escrevam aí para mim, por favor. O que esse vendedor quer quando ele fala isso? O objetivo dele. Comissão, não é, Guilherme? Perfeito, comissão. Ganhar a comissão dele. O João botou aqui ganhar mais comissão. Também tem a possibilidade de bater sua meta. Ele tem uma meta de garantias também por dia. Então, isso ganha mais comissão, concordo. Só que o que esse vendedor deveria falar para você? Falou, olha, por que você deveria? Porque o valor é muito baixo em relação ao produto que você está comprando. Você vai ter 2 anos de garantia ao invés de um que vai te dar segurança. Se quebrar a geladeira, eu levo a nova e trago a antiga sem qualquer custo de frete. Só o frete é mais caro do que a sua garantia. Você concorda que você, gostando disso, você compra a garantia. Mas tem vendedor que não entende isso. Ele fala assim, leva a garantia estendida. Aí você fala, mas por que eu deveria? Ele fala assim, para me dar uma força aí. Para quê? Dá força aí? Me dá uma força aí? Você acha que alguém quer te dar uma força aí? Não quero dar para ninguém. Eu quero ter ganho, não é, gente? É por aí. Então a pessoa não está nem aí para você. Que te força? Eu vou te dar força de quê? O dia meu gerente do banco me ligou. Miziara, você não quer um seguro de vida, não? Eu falei, por quê? Ele para ajudar a bater minha meta. Eu falei, rapaz, acordei hoje pensando na tua meta. Tu não tem noção, estava te ligando já. Eu queria bater tua meta, estava desesperado. Eu quero que se exploda a meta do meu gerente. Eu não estou nem aí para ele, ele nem me liga. Então, assim, cuidado para não ir para esse lado. Né? Me ajuda aí e tal. As pessoas não querem saber. Ah, mas tem gente que se sensibiliza. Então, mas um não anula o outro. Se você usar o objetivo extrínseco, você pode também atingir o intrínseco. A literatura diz, gente, que não existe objetivo extrínseco sem intrínseco. Que sempre que você apresenta alguma coisa, você quer alguma coisa para você. Você já deve ter ido numa palestra presencial gratuita. O que a pessoa faz no final? Vende um livro. Eu não tenho livro para vender, só estou dando um exemplo, tá? Então, assim, a pessoa vende um livro. Ou a pessoa, ela te dá um conteúdo gratuito na internet, né, lá um vídeo que você viu, depois ela
fala para você fazer o curso. Não é assim que funciona? É assim, a pessoa mostra, se você gostar, ela depois pede alguma coisa. A literatura diz que não existe objetivo extrínseco sem intrínseco. Apresenta a monografia, que é a aprovação. Oferece a garantia, que é a comissão. Faz parte do jogo. Literatura diz que não existe extrínseco sem intrínseco. Mas eu conheço uma exceção e quero compartilhar com vocês nessa live. Literatura diz que não existe, mas eu conheço uma exceção. É, por exemplo, o rapaz solteiro que chega para uma menina solteira e fala assim: vamos sair para tomar um chopp? Ele quer somente tomar um chopp. Então, tirando essa exceção, eu não conheço qualquer... Né? Viu como tem exceção, gente? A literatura diz que não tem exceção. Vocês têm? Brincadeira, né? Então, assim, viu? É muito estudo, tá, gente? É muito tempo estudando para chegar nessa exceção. Não é, então, assim, é muito trabalho. Mas viram? A literatura diz que não tem. Você tem noção? Mas aí, como eu sou um pesquisador, acabei vendo. Ficou claro o objetivo extrínseco e intrínseco? O que é importante para o outro e de tabela o que você ganha? Ficou bem claro agora, né? Então, beleza. Eu gosto de trazer exemplos do cotidiano que a gente já vai vendo como implementar isso. E pode ser, Luiz. É uma boa teoria, é uma boa teoria. Então, vamos lá. Depois que você pensou nisso, você vai pensar num outro aspecto muito importante na sua comunicação. Depois eu vou falar mais de estrutura, tá? Estou pensando em como você vai bolar isso. Porque se você não sabe o seu objetivo, não tem como apresentar. É igual você entrando numa empresa. Eu não quero apresentar a empresa. Eu quero falar, gente, fiz essa reunião aqui para apresentar a empresa, para que vocês conheçam todos os setores e que vocês saibam exatamente onde pedir as coisas para ganhar tempo. Começou a ficar interessante. Então, cuidado para não falar assim: oi, gente, eu vim falar com vocês sobre oratória. Pô, é muito grande, é muito extenso. Vim falar com você como oratória sobre como estruturar a sua apresentação para ter mais segurança e influenciar as pessoas. Faz mais sentido. Então, o objetivo é extrínseco para depois atingir o intrínseco. Só que tem outro ponto que é fundamental, não só definir o objetivo, não só saber influência. Os dois pratos de uma mesma balança da influência tem dois elementos. Para você influenciar as pessoas, você tem dois elementos. O primeiro é o conteúdo, é aquilo que você vai dizer, é aquilo que você tem que preparar. Você não precisa ter todo o conteúdo do mundo, você precisa ter conteúdo, você tem que saber sobre o seu produto, serviço ou sobre o seu tema. Quando eu falo de entrevista, é você saber sobre o que a empresa entende como importante, o que você tem de destaque que pode auxiliar a empresa, tudo isso. Só que somente dominar o conteúdo não basta, porque se só dominar o conteúdo bastasse, não existiria o professor que sabe muito, mas não sabe passar. Alguém já teve um professor que sabia muito, mas não sabia passar? Já? Eu sei que na universidade de vocês não tem, mas fora tem. Né? Eu sei que na de vocês não existe. Estou só dando um exemplo. Desculpe trazer exemplos fora da sua realidade. Eu não gosto de trazer exemplo muito fora da sua realidade, mas esse eu tive que trazer. Tá? Eu tive, vocês eu sei que não tem. É só um exemplo. Então, o professor que sabe muito, mas não sabe passar, quando você fala isso, ele sabe muito, mas não sabe transmitir. Você diz que ele tem conteúdo. Ele sabe o que está falando. Só que ele não te conectou. Ou seja, ele faltou outro prato para ele. Outro prato é o prato da forma. É o como apresenta a ideia. Então, a internet está cheia de conteúdo. Só que as pessoas não querem só o conteúdo, elas querem saber como esse conteúdo chega nas pessoas. Então, guarda essa frase aqui. As pessoas não ouvem exatamente o que você diz. Elas ouvem como você diz. Então, as pessoas não ouvem o que você diz. Elas ouvem como você diz. Ou seja, é um equilíbrio entre forma e conteúdo. Só conteúdo sem forma é uma pessoa chata. Só forma sem conteúdo é um charlatão, enganador. Então, um equilíbrio entre forma e conteúdo. Porque qual é o problema? Se eu tiver forma versus conteúdo, a forma prevalece. Deixa eu dar um exemplo. Vamos lá. Imagine que eu fosse iniciar minha apresentação com vocês assim. Olha só, forma e conteúdo, hein? Se eu fosse começar assim. Beatriz, vamos lá, professor Miziara, fala aí com a gente. Aí eu falo assim. Olá, pessoal, boa noite. Quero falar da minha alegria de estar aqui hoje, empolgado. Beatriz, muito feliz. Que alegria seu convite. Bem, gente, prometo aqui uma palestra dinâmica, motivadora. E, claro, prometo que o tempo vai passar rápido, né? Quando é bom, o tempo voa. Você fala, pelo amor de Deus, deixa eu sair desse lugar. Sai, desconecta. Ó, já caiu aqui, ó. Tava com 50, foi para 30, foi para 10. É assim, se fosse real, as pessoas saem.
E aí você pode falar, nossa, mas por que você desistiu da minha aula, gente? Se eu só falei coisas boas. Eu falei que estava muito feliz de estar aqui, não foi? Falei que estava empolgado, que ia ser motivador, que o tempo ia passar rápido. Foi isso que eu falei. Por que você desistiu da minha palestra? Porque você não ouviu o que eu disse. Você ouviu como eu disse. Ironia é um grande exemplo disso, né? Falo, Beatriz, você vai no aniversário do Miziara? Ela fala assim, vou, com certeza, claro. Pessoa maravilhosa, pô. Pessoa mais querida. Com certeza, tô lá. Pega uma cadeira e me espera, tá? Tô chegando. Beatriz não vai, não vai. Mas se fosse por mensagem de texto ou do WhatsApp, você concorda que você teria certeza que ela iria? Vou, tô lá com certeza, pessoa maravilhosa. Por que e-mail e WhatsApp tem tanto problema? Porque só tem conteúdo e não tem forma. Então, trabalho a forma. Outro dia eu fui dar uma aula num lugar e cheguei mais cedo. E eu fui tomar um café. Era uma padaria de esquina que tinha assim. Era sábado, no centro do Rio de Janeiro, sábado, está tudo deserto, tudo fechado. Sei que São Paulo tem algumas características um pouco diferentes. Mas no Rio, tudo fechado. E aí eu encontrei um lugar que estava aberto e eu fui lá tomar um café. Cheguei no lugar, sábado, 7 horas da manhã, e falei assim, bom dia? E o rapaz me respondeu assim, é... Então, o que ele disse? Bom dia. O que ele pensou? Morra, desgraçado. Foi o que ele pensou. Então, não adianta você dar bom dia com cara de morra, porque se tiver forma versus conteúdo, a forma prevalece. Então, esse é o cuidado. Então, bom dia tem que ter cara de bom dia. Indignado tem que ter cara de indignado. É a coerência entre forma e conteúdo, porque se não tiver, a forma vai prevalecer sobre o conteúdo. Deixa eu ler um negócio aqui do Antônio e já falo mais com vocês. A partir desse ponto, apresentações por texto são muito mais difíceis de aplicar as técnicas. Perfeito, perfeito. Por quê, Antônio? Porque nós temos a forma é constituída de 3 pontos importantes. Expressão facial, expressão corporal e o tom de voz. Quando eu tenho texto, eu só tenho as palavras, ou seja, eu só tenho o conteúdo. Então, eu vou dar um exemplo, Antônio, pelo que você falou aqui, para ver se é aderente ao que você falou. Manda um e-mail para a Beatriz e fala assim, Beatriz, eu não disse que o Antônio errou. Vou só uma mensagem de WhatsApp, tá? Em texto. Beatriz, eu não disse que o Antônio errou. Então, a minha negativa é essa. Beatriz, eu não disse que o Antônio errou. Mas como é que ela pode ler? Beatriz, eu não disse que o Antônio errou? É uma possibilidade. Ou ela pode ler assim, Beatriz, eu não disse que o Antônio errou. Vocês concordam que são formas diferentes de ler a mesma frase? E aí, quem é que está certo? Sem a forma, o conteúdo ele fica muito mais difícil de compreender, porque cada um vai olhar com a sua lente. Então, Antônio, esse é um ponto que é muito importante da gente pensar. Então, tem que ter todo o cuidado, porque às vezes você escreve uma mensagem no WhatsApp, você tem certeza que a pessoa vai entender, ela pode entender diferente. As pessoas que escrevem em caixa alta, né, a letra maiúscula, elas botam para dar destaque e o outro entende o quê? Como grito. Quem é que está certo? Não sei. Está certo quem interpretou. Não adianta a nossa intenção na comunicação, entende? Adianta o que a pessoa entende. Eu aqui com vocês, imagine, nós estivéssemos aqui conversando, eu começasse a olhar meu relógio. 1, 2, 3 vezes. Fala para mim, o que passa pela sua cabeça? Fala para mim. O que passa? Se eu começo a olhar meu relógio aqui. Que eu quero ir embora, que eu quero que acabe logo, não é isso, Pedrina, né, Natália? Isso, que eu não quero estar aí. Olha só, olha a mensagem que eu passo. Mas concorda que eu posso olhar o relógio para não tomar o tempo de vocês? Para não estourar o tempo? Mas não interessa a minha intenção. Interessa o sentimento das pessoas. E olha que coisa complicada. Pelo que vocês escreveram assim, é assim que funciona. O público pensa sempre o pior. Dificilmente ele fala assim, Graça, você está olhando o relógio porque você está controlando o horário para não atrasar a gente? Você não vai pensar isso. Vai falar, meu Deus, olha a má vontade do cara que não para de olhar o relógio. Enquanto eu estou preocupado com o seu horário. Então, o que vale na comunicação é a interpretação do outro, não a sua intenção. É igual que a pessoa que fala assim, eu sou direto ao ponto, eu sou objetivo. E a pessoa fala, não, você é agressivo, né? Você é agressivo. Objetivo não, você é uma pessoa agressiva. Então, assim, se todo mundo te acha agressivo e só você se acha objetivo, vale uma reflexão. Vale uma reflexão. Então, pensar nisso, né? Se os outros percebem de uma forma diferente, a gente deve repensar essa atitude. Então, forma e conteúdo. O que é a forma? Expressão corporal, facial e tom de voz. E o conteúdo são as suas palavras.
Então, aqui o Gabriel botou em texto a pontuação e modulação da frase. Exatamente, exatamente. O contexto informa. Os emojis, perfeito, Gabriel. Os emojis são o quê? São a forma do WhatsApp. Perfeito, é isso mesmo, exatamente. Isso. Então, assim, não tem a transcrição assim, a habilidade que você está passando para um texto profissional. Sim, não, para o texto profissional, não. A gente vai ter que ter cuidado com a pontuação. No texto profissional, Gabriel, a pontuação que vai conseguir conduzir isso. Então, botar um bom dia com exclamação é melhor do que dar um bom dia com ponto final. Então, eu vou ter que trabalhar os elementos de pontuação para conseguir fazer um bom texto. Então, a gente vai para um outro modelo aí, tá? Mas é isso, fica bem mais difícil. Na escrita profissional, eu, como jornalista, posso afirmar a você que a pontuação, a vírgula, as reticências, é você colocar a pessoa naquele sentimento, ela compreender a situação. Beleza? Então, vamos avançar aqui. Forma e conteúdo. Falamos do objetivo e agora de forma e conteúdo. Deixa eu dar 2 dicas aqui para vocês que tem a ver com o que me pediram sobre entrevista de emprego e também sobre como iniciar uma apresentação. Essa dica é certamente o ponto-chave das suas apresentações e eu tenho certeza que isso vai transformar a sua forma de pensar as apresentações. 9 em 10 pessoas no mundo, ou seja, 90% da população mundial que faz apresentações, essas pessoas iniciam mal a apresentação. Elas não sabem como iniciar. Como é que 9 em 10 pessoas no mundo começam uma apresentação? Elas começam contextualizando. Falando, olha, gente, eu sou fulano de tal, a ideia aqui é falar sobre o mundo que passa hoje por uma crise, né? Nós temos o coronavírus e as pessoas estão em casa. Elas começam assim. Essa é a pior maneira de começar uma apresentação, mas é como a maioria começa. Não é possível construir um raciocínio com o seu público. Sabe por quê? Porque você, quando começa uma apresentação no contexto para chegar onde você deseja, você sabe qual é o seu objetivo, você sabe para onde você está indo, mas o público não sabe. Então, não adianta contextualizar algo que ninguém entenda. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. E lembre que o público pensa sempre o pior, tá? Deixa eu dar um exemplo. Eu vou fazer um início aqui ruim de apresentação, tá? Então, vamos lá. Olá, pessoal. Eu sou Guilherme Misiara, eu sou empresário e vim falar com vocês sobre um tema muito importante, mas eu quero contextualizar antes para vocês entenderem exatamente o que eu estou dizendo. Bem, vindo para cá hoje para essa apresentação, eu demorei 1h30 no trânsito. É difícil, né, esse negócio do trânsito. O trânsito é um problema não só nas grandes capitais do Brasil, mas também no mundo. E o problema não é só o tempo no trânsito que as pessoas perdem, mas também o estresse. As pessoas ficam muito estressadas, elas chegam mais nervosas no trabalho, acabam criando conflitos em casa também. E outra, a pessoa acaba não produzindo como deveria. Alguém que demora 1h30 para chegar no trabalho, 1h30 para voltar, não rende quanto deveria. Você concorda? Vamos lá, escreva aí para mim sobre o que eu vou falar. É um chute, né? Pelo que eu vi, não é difícil se acertar. Mas escreva aí no chat. Sobre qual é o meu tema? Vamos lá. Estresse é uma possibilidade muito boa, Raíssa. Perfeito. Estresse. Mais alguém? Home office, a Natália colocou. Home office é uma possibilidade também. Trânsito. Produtividade. É isso mesmo. Perfeito. Vocês concordam aqui? Novas maneiras de transporte, novos modais. Exatamente. Concorda que está difícil? Cada um pensou numa coisa? Quem é que está certo? Estresse ou produtividade? Nova maneira de transporte ou produtividade? Concorda que é difícil? Eu vou agora mudar só um detalhe aqui na minha apresentação. Ver se fica melhor. Olá, pessoal. Eu sou Guilherme Misiara, professor, empresário, e vim mostrar para vocês por que você deveria adotar urgentemente na sua empresa o home office, para você trabalhar de casa. Bem, gente, contextualizando, vindo para cá hoje, eu demorei 1h30 no trânsito. Você concorda que agora todos os meus argumentos fazem sentido para você? Como a Natália acertou aqui, o home office. Você concorda quando eu falo estresse? Home office. Tempo no trânsito? Home office. Produtividade? Home office. Você concorda que está mais fácil agora? Por quê? Porque eu te direcionei. A literatura chama isso de framing, de enquadramento. Você vai direcionar a pessoa para o que você quer. Então, deixa eu dar um exemplo. Se eu falar assim, Beatriz, eu trouxe aqui 2 projetos para te apresentar. O projeto A e o projeto B. É uma apresentação ruim. Outra, Beatriz, eu trouxe aqui 2 projetos para te apresentar. E quero te mostrar por que eu entendo que o A é melhor que o B.
Você concorda que agora a Beatriz ela tende a prestar mais atenção no A? Porque eu entendi que é melhor, estou mostrando para ela que o A é melhor que o B, no meu entendimento. Tudo que eu falar depois, ela vai associar A melhor que o B. Só que se eu deixo para depois de meia hora falar que o A é melhor que o B, ela foi assistindo a apresentação neutra e depois achou que eu mudei. Direcione as pessoas, porque as pessoas pensam o pior. Deixa eu dar um outro exemplo. O dia eu estava em casa e recebi uma ligação da escola do meu filho, o Arthur. O Arthur tem 5 anos. E a pessoa falou assim: Alô, Guilherme Zero? Eu falei: sim. De onde fala? Falou: da escola do Arthur. Eu falei: o que foi? Aí a pessoa falou assim: então, deixa eu te falar. Aqui na escola, Guilherme, tem um parquinho onde as crianças gostam de brincar. O Arthur gosta muito de brincar, mas eu não quero falar só do Arthur, eu quero falar do balanço, que tem muitas crianças muito mais velhas que se balançam muito forte aqui. Isso, claro que é um problema, né? Vocês concordam que eu já infartei? Que eu fui uma ambulância, foi lá me buscar? Não é assim que funciona? Por que que eu infartei? Deixa de ser desesperado, a pessoa não falou nada. Para de ser louco, por que que você infartou? É porque eu sou ser humano e penso no pior. A pessoa não me direcionou, ela não deu enquadramento, ela não falou o que era, né, que precisava. Vou comentar aqui, João. Se ela fala assim, Guilherme, eu estou te ligando porque a gente quer fazer uma obra no parquinho e eu estou pedindo adiantamento de uma mensalidade para os pais. Olha, o Arthur adora brincar aqui no balanço, ele curte muito o parquinho. Concorda que eu estou vivo? Não sei se eu vou dar o dinheiro, mas eu estou vivo. Direcione as pessoas. Já viu aquela pessoa que fala assim, Giovana, queria falar com você? É um negócio sério, mas assim, no final da aula a gente conversa. Não faz isso não, não faz isso não, que a pessoa infarta. Né? Não dá para fazer assim. Eu posso falar assim, Giovana, tem um negócio muito legal para falar contigo. No final da aula a gente conversa. Aí é só curiosidade. Mas você fala, depois a gente conversa, ela não tem noção do que é. Eu preciso direcionar. Então, direcione as pessoas. Já vou falar aqui do João, não li ainda aqui, já vou falar. Eu preciso direcionar você e depois contextualizar, se for o caso, tá legal? Isso, né? Não tem como. A Giovana não consegue falar, pelo amor de Deus, o que foi? Fala logo, né? Manda mensagem no WhatsApp, pelo amor de Deus, fala logo. E não é curiosidade, é a pessoa não saber o que acontece, né, Giovana? Esse é o ponto. Então, direciona as pessoas. Isso chama de framing, enquadramento. Eu preciso trazer o benefício para a pessoa. Por que ela deveria me escutar? Eu vou trazer mais um exemplo aqui. Deixa eu só ler aqui a questão, João. Né? Pensando acerca de um pitch pessoal, um vídeo perfeito, poderia direcionar uma característica sua no começo, por exemplo? Sim. Olha só que legal, João. Quando o pitch, né, quando você vai lá expor a sua ideia, eu treino o pessoal para participar daquele programa Shark Tank. Não sei se algumas pessoas acompanham. É um programa que você vai lá para defender a sua ideia para investidores. Então, é uma pessoa que tem uma empresa, uma startup, e vai lá para defender. Legal, legal, Luiz, você gosta. Até hoje as pessoas que eu treinei foram aprovadas, então eu estou tranquilo. Mesmo se não fosse, isso não é o problema, né? O problema é a pessoa conseguir lá demonstrar a sua ideia. Teve um que quase foi embora, estava indo embora, o pessoal chamou. Mas tudo bem, o Elvis. Mas, bem, independentemente, a pessoa tem ali 3 minutos, 5 minutos para falar da ideia da vida. É difícil mesmo. Então, João, pegando o seu ponto, eu vou falar mais eu vou já retomar aqui a nossa estrutura de apresentação, é que você pode fazer isso, mas o que você tem que fazer? A sua característica pessoal não pode ser a base do vídeo. Ou seja, o que eu estou dizendo com isso? Deixa eu ser mais específico. O que a sua característica pessoal tem de benefício para quem escuta? Ou seja, qual o objetivo extrínseco dessa característica? Por exemplo, olá, eu sou Guilherme Meziara, estou gravando esse vídeo a pedido do João para falar sobre o meu currículo. Eu sou uma pessoa extremamente ligada a trabalho em equipe, já fiz alguns cursos nessa área e sei que esse é um valor da empresa. E isso realmente me conecta muito. Ou seja, você vai pegar uma conexão sua com o benefício para a empresa de ter você. Não é assim que as pessoas fazem. O que elas fazem? Não, que eu faço isso, faço aquilo. Olha, se você está na minha frente ou se você mandou o vídeo, tecnicamente eu já te comprei. Eu já aceitei o seu currículo. Se você está gravando um vídeo para mim, é porque eu já aceitei seu currículo. Ou seja, tecnicamente você está validado. Eu quero saber se você é uma boa pessoa, se você é capaz de cumprir aquilo que você prometeu. E aí você vai trazer as suas características associadas à empresa. Sempre o que o outro ganha com você e não o que você ganha. O que não fazer, que é o que muita gente faz. Ai, olha, eu queria trabalhar aqui na empresa, porque assim, é meu sonho trabalhar nessa empresa. Nossa, meu currículo vai ser bom,
eu acho que depois eu vou ter, assim, vários degraus importantes aí para subir. E assim, essa empresa, acho que no currículo já me ajuda muito. A pessoa vai falar, tá, e eu ganho o que com você? Até agora eu só vi o que você ganhou. A empresa não quer saber o que você ganha. Claro que você pode falar que é o sonho o seu sonho, nenhum problema, desde que você colabore com a empresa com alguma coisa. Então, é sempre pensar toda hora, todo argumento que você fizer, jogar para o outro. Então, indo à entrevista de emprego, né, pegando essa ideia, ou num vídeo, por exemplo, o vídeo tem algumas características especiais que a ideia é que você comece já com esse benefício, com esse enquadramento que eu falei com vocês. Quando você vai gravar um vídeo para a internet, por exemplo, evite se apresentar antes de falar o benefício. Porque lembra que as pessoas não têm tempo? Elas estão correndo? Então, você fala assim, vim mostrar para você como ganhar na Mega Sena. Eu sou Guilherme Misiari, especialista em números. Você concorda que agora você vai me ouvir? Ou seja, eu só preciso me apresentar depois de trazer o benefício. Se eu começo a apresentar, sou Guilherme Misiari, você não sabe sobre o que eu vou falar, o que você faz? Troca o vídeo. Então, o vídeo para a internet, o benefício tem que vir de cara, depois você se apresenta. Diferente de uma entrevista, tá? Se for um vídeo para entrevista de emprego, não, você pode se apresentar. Mas vídeo para botar no Instagram, para botar no YouTube, primeiro o que eu ganho para depois se apresentar. O Antônio botou aqui. Então, o ideal é sempre fazer o direcionamento. Perfeito. É isso mesmo, Antônio. É isso aí. Só que, Antônio, por que a gente não faz isso se isso parece tão óbvio? Por que a gente não faz se isso parece tão óbvio? Porque você sabe o final da história. Você sabe o final do filme. Então, você vai construindo um raciocínio que só você sabe com essa construção. Ninguém sabe. Então, você tem que avisar para onde você vai. Avisar qual a direção, que aí fica mais fácil. Então, esse é o ponto. Eu tive um professor, então sempre levando benefício. Deixa eu falar brevemente aqui sobre um professor que me pediu uma ajuda. Ele sabia que eu treinava professores, eu faço treinamento de professores, e para não ter aquele professor que sabe muito, mas não sabe passar, esse é o objetivo. E aí, esse professor me procurou, professor de matemática financeira. Ele dava aula numa pós-graduação de recursos humanos. Então, imagine o que ele sofria, né? Matemática financeira e recursos humanos, um pouco diferente. E aí eu sei que tem o pessoal de engenharia aqui que não tem problema quanto a números, mas um cara de comunicação como eu sofre um pouco, o pessoal de recursos humanos sofre um pouquinho mais. E aí ele dava aula. Sabe como é que ele começava a aula? Ele começava a aula assim, ó. Olá, pessoal, sou o professor fulano de tal, de matemática financeira. E o seguinte, deixa eu começar logo a fazer uma pergunta. Quando você se matriculou nessa pós, você viu que na grade tinha matemática financeira, não viu? Então, chegou a hora. Pronto, metade já pensava em sair da turma. Fala, meu Deus, deu problema. Aí a pessoa, olha só, e o seguinte, aqui é número mesmo, é escrever. Aqui não é marketing, não. Marketing que tem solzinho, o pessoal vai lá feliz. Não, aqui não é felicidade, aqui é número. Aqui é coisa séria. E as pessoas ficavam desesperadas, que era de marketing, então ficava revoltado. E as pessoas pediam para sair da aula dele. No final da aula, as pessoas pediam para sair. E ele veio falar comigo que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, bem, não está entendendo, então deve ter alguma limitação aí, né, cognitiva, eu pensei. Eu falei, não está entendendo? Como não está entendendo? Ele falou, não, que eu defino as regras. Eu acho importante definir regras. Eu falei, não, define não, você aterroriza as pessoas, é diferente de definir regras. Ele falou para mim, não, mas é que as pessoas não entendem como é importante saber de matemática financeira. Aí sabe o que eu falei com eles? Foi no almoço. Aí eu falei assim, mas não é importante, não. Ele falou, o quê? Eu falei, não é importante, não. Matemática financeira, ninguém precisa saber disso, não. Ele falou, não precisa? Eu falei, claro que não. Ele falou, não precisa comunicação, qualquer um faz. Eu falei, não. Sem me agredir, só estou falando que não faz sentido as pessoas assistirem. Aí ele falou, então assim, se você tiver que fazer um financiamento, como é que você calcula aí se você vai pagar mais do que deveria? Eu falei, então, a gente começou a conversar, agora a gente começou a conversar. O que você vai fazer? Vai para casa e vai pensar argumentos como esse, para depois você me mostrar por que vale a pena a matemática financeira. Concorda que a pessoa pode não achar interessante? Então, eu vou ter que mostrar para ela que é interessante. Como é que esse cara começa a aula hoje dele? Assim, ó. Olá, pessoal, sou professor fulano de tal de matemática financeira, e a minha ideia aqui é mostrar para vocês como nunca mais na vida vocês vão ser enrolados ou enroladas na hora de comprar uma casa, um apartamento, uma moto, um carro, ou qualquer financiamento que você venha a fazer. Vou mostrar como fazer a conta e conseguir economizar dinheiro para você gastar com quem realmente importa, que é a sua família. Tá mais fácil de assistir, não tá? Ou seja, ele traz um benefício para quem ouve. Gente, vou falar sobre. A matemática financeira está na grade, né? Não tem o que fazer. Pô, se você achar chato, imagine eu que sou aluno. Então, no seu produto, no seu serviço, o que a pessoa ganha?
esse momento eu estou enfatizando porque é onde a pessoa decide se ela te escuta ou não. O início, onde a pessoa decide se vale a pena te escutar ou não. Se ela achar que não vale a pena, por mais que valha, não adianta. Lembre que você é apaixonado pelo seu tema, mas a pessoa não é. Então, esse início é fundamental. Então, buscar o interesse, né? Entender quais são os objetivos extrínsecos e intrínsecos, pensar em forma e conteúdo e iniciar de maneira forte. E aí você vai argumentar, claro, com os seus argumentos, aquilo que você sabe fazer. Eu estou falando de estrutura porque a estrutura, para mim, é a base. Se você vai botar a mão no bolso, isso não interessa. Claro que ser a mão no bolso é melhor, mas eu prefiro muito mais saber o que você tem que fazer, porque as pessoas vão se concentrar, do que ficar falando aqui somente de gestos, que é o que muita gente acaba entrando. Fala. Não que ele seja ruim, tá? Estou dizendo só que é um complemento, que a estrutura faz mais sentido. E na parte final, na hora de terminar uma apresentação, ou uma entrevista de emprego também serve, você tem que terminar direcionando a pessoa. Falando da influência aqui, né, que nós conversamos, eu preciso direcionar a pessoa. Então, como é que a maioria das pessoas termina uma apresentação, seja de emprego ou na faculdade? De uma forma brilhante. Olha como empolga, presta atenção. A pessoa termina e fala assim, bem, gente, então, é isso aí. Não dá vontade de assinar um contrato milionário quando a pessoa faz isso? Fala a verdade. Eu fico com vontade de falar, meu Deus, eu quero gastar meu dinheiro todo nesse projeto. Ou a pessoa fala assim, bem, gente, então, acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar? Você acha que alguém vai gostar desse projeto? Eu só estou dizendo aqui que é o que a maioria faz, porque a pessoa não sabe como fechar, ela não foi treinada, não tem problema. Bem, acho que acabou, né, grupo? Acho que acabou, né, grupo? Olha como. Vê se é possível alguém gostar de um projeto assim. Então, eu estou falando como não fazer, tá legal? Então, vamos ver como fazer? Porque, como a maioria faz, é coisa ruim, porque as pessoas não foram treinadas, a culpa não é delas, elas não foram treinadas. E por isso que tem workshops como esse nosso aqui, para que você consiga fazer bem. Só para dar um exemplo aqui. Como que alguém abriu o microfone sem querer? Pronto, já tirei aqui. Perdão. Como é que a gente finaliza uma apresentação? Vocês já viram aqueles filmes de trilogia que você está amando o filme e no final ele corta do nada e você fica revoltado? Isso é uma apresentação sem final. O final é um momento mágico, é um momento importante. Tanto o início, para chamar a atenção das pessoas, para depois... Não adianta você argumentar se a pessoa não perceber interesse. Por isso que é importante chamar no início. Mas depois você vai argumentar para a pessoa já comprar da ideia. E no final não dá para falar que acabou. Porque você pode amar o filme, e o final, se for ruim, você não vai gostar do filme inteiro, por mais que você estivesse gostando do filme. Então, no final, você tem que fazer uma coisa muito importante, que são duas possibilidades de conclusão. Isso serve para entrevista de emprego também, tá? Vou fazer as associações. Você tem que chamar a pessoa a uma ação, ou seja, convocar a uma ação, você tem que pedir uma ação, ou levar a uma reflexão. São as duas formas de concluir. O final, ele às vezes salva uma apresentação ruim. Se você terminar bem, ele salva uma apresentação ruim. A reflexão são as duas maneiras. Você vai dar um comando, você vai usar um verbo no imperativo, sem ser agressivo, tá? Eu vou dar o exemplo aqui. Eu sempre trago aqui conceitos e exemplos, para que você saiba como usar isso na prática e não ficar só na teoria. Vamos lá. Eu termino uma apresentação, por exemplo, se eu trabalho... uma ação, você vai usar um verbo de ação, ou seja, um verbo no imperativo. Vai falar assim, faça isso, entre em contato, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, faça um test drive, compre agora, saiba mais. Olha só, são direções que a pessoa te dá. É a ação que ela pede. Compre agora. No Instagram tem lá, né? Saiba mais. Eu estou dando a ordem a você. Saiba mais. Compre agora. Fique em casa. Não é o que a gente tem escutado aí? Fique em casa. É o comando que dão. Matricule-se já. Faça a sua parte. Doe para Médicos Sem Fronteiras. Direção. Ação. Ah, você falou isso. Essa é uma ação, uma possibilidade. A outra é a reflexão, que não deixa de ser um verbo no imperativo, mas uma coisa na ideia de eu quero que você pense, que você reflita, que você imagine. Então, aqui na minha palestra, só para dar uma ideia, se eu fosse finalizar com ação,
Fala, pessoal, eu quero terminar aqui minha apresentação pedindo para você colocar em prática o que a gente falou, que você compartilhe com seus amigos e faça excelentes apresentações. Os verbos no imperativo. Big Brother, só para dar um exemplo, fala assim, vou comentar, Thiago, sobre esse ponto. Vou comentar sobre esse ponto que o Thiago mencionou. O Big Brother fala como? Acesse gshow.com, escolha o brother que você quer tirar da casa e vote. Acesse, escolha e vote. A gente nem percebe, é natural. Então, na minha aula, faça, execute, bote em prática. E se fosse uma reflexão? Poderia falar assim, Beide, eu quero finalizar pedindo para você sair daqui dessa apresentação refletindo de como as apresentações seriam muito melhores se todas as pessoas conhecessem as técnicas de comunicação oratória. Você concorda? Então, uma reflexão. Vou comentar aqui sobre as questões de vocês, tá? Só vou concluir essa parte, já vou responder ao Thiago e ao Pedro. Qual é o cuidado ali na conclusão? O processo de... Eu vou comentar, tá? Eu vou comentar sobre esses pontos aqui. Processo, como a gente... O que não posso fazer na ação é condicionar a ação, que muita gente faz. Por exemplo, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Não, como se gostou? O vídeo é ruim? Você está me dando a opção do vídeo ser ruim? Não. Para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal. Para mais vídeos interessantes como esse, inscreva-se no canal. Para se desenvolver na carreira, para conseguir sucesso. Então, assim, para de condicionar negativamente. Se você gostou do vídeo, não, o vídeo é ótimo. Então não tem se. Gente, se você gostou da minha apresentação, compartilha com o pessoal aí. Que isso, cara? Eu vou pedir para você compartilhar. Compartilhe com seus amigos. Você vai compartilhar se você quiser, mas eu vou dar o comando de compartilhar. Perfeito? Deixa eu ler aqui as questões. Então, o Thiago botou, em caso de dúvidas, mande um e-mail. Deixa eu responder já. E uma dúvida, como a gente aplica esse encerramento com verbos imperativos quando estamos falando de nós mesmos, né? Um vídeo de processo seletivo. Muito legal, Pedro. Eu vou responder o Pedro, depois responder o Thiago. No processo seletivo, vou ter que trazer uma reflexão. Eu não posso falar, contrate, né? Me contrate, não posso falar assim. Quer dizer, dependendo até posso, dependendo do estilo da empresa, se for muito informal. Mas assim, olha, eu finalizo aqui a minha apresentação tendo a certeza de que eu tenho total conexão com os valores da empresa e que será realmente uma experiência, que será muito interessante. É muito interessante trabalhar na empresa e conseguir resultados expressivos para poder auxiliar cada vez mais pessoas. Por exemplo. Né? Então, assim, se eu mando isso, sei lá, para o Médicos Sem Fronteiras, que eu exemplifiquei, olha, eu vou ficar muito satisfeito de poder trabalhar na instituição para poder auxiliar mais pessoas com o meu trabalho e fazer parte dessa equipe tão competente que eu admiro demais. Sei lá, qualquer coisa assim. Então, termina. É que eu estou pensando aqui na hora, mas termina jogando a reflexão. Porque a ação fica difícil ali, pedir para contratar, não é? Fica uma coisa fora. Então, o processo seletivo, eu recomendo, Pedro, que você termine com uma reflexão. Eu quero terminar aqui dizendo da minha alegria de poder participar desse processo seletivo, de uma empresa que atinge tantas pessoas e atende com tanta qualidade. Fazer parte desse time será uma imensa alegria e eu tenho certeza que teremos resultados ainda mais expressivos. Sei lá, aí cada um vai fazer do seu jeito, né? Eu estou falando como eu falaria aqui, eu não sei como você gostaria de falar. Pedro, só me diz aí se te atendeu, senão eu trago mais alguns exemplos. Tiago, deixa eu pegar o ponto do Tiago aqui e aproveitar para expandir para vocês. Evite esse tipo de conclusão. Mas legal, Tiago, trazer isso aqui, tá? Por quê, Tiago? Porque, em caso de dúvida, traz a ideia do condicionamento, né, da condição. Em caso de dúvida, mande um e-mail. Eu vou radicalizar aqui, tá, Tiago? Só para mostrar como isso funciona. 2 pontos aqui, gente. Deixa eu pegar esse ponto e explorar. Nada, Pedro. Que bom que você gostou. Qualquer coisa é só falar comigo também. Vocês também, tá, pessoal? Como eu falei, podem falar comigo pelo Instagram, né, no @professormiziara. Mandem mensagem lá. Quiserem printar a tela também, tirar a foto da tela, depois compartilhar. Eu compartilho, falo com vocês. Vai ser sempre bom que seja somente o início da nossa parceria. Tá? Eu sou completamente apaixonado pelo meu tema. Vai ser uma alegria continuar em contato com vocês. Mas vamos lá. Pegando aqui em caso de dúvida, deixa eu falar mais desse ponto que é o ponto-chave. A palavra dúvida é uma palavra ruim, se a gente pensar em influência. A palavra dúvida dá a ideia de que alguém não entendeu alguma coisa. Ela traz dificuldade de tomada de decisão. Se você está em dúvida, você não sabe se você não está seguro de tomar uma decisão. Então, a palavra dúvida não é uma palavra muito boa. E qual o ponto, Tiago? Sempre que a gente fala uma palavra, as pessoas processam essa palavra, mesmo sem querer.
Eu não consigo falar algo que você não pense. E dúvida, se eu falo dúvida, você pensa em dúvida. Só para trazer um exemplo, ver se faz sentido, gente. Eu quero que, a partir de agora, vocês não pensem num elefante rosa. Não pode pensar. Isso, ninguém elefante rosa não pode. Nem num avião preto. Não pode um avião preto. Isso não pode. Nem num cachorro. Cachorro não. Não, esse cachorro não. No pitbull que não pode. Nem num carro de polícia. Tá difícil, não é? Ou seja, eu não consigo não pensar. Perdeu a luz. Então, assim, não dá. Então, quando eu falo a palavra dúvida, olha só, martelando na minha cabeça. E olha qual o ponto, Tiago, do ruim disso. Porque dúvida fica na minha cabeça, e onde é que ela fica na cabeça? No final da apresentação. Em caso de dúvida, manda um e-mail. Então, eu vou ficar com dúvida no final da apresentação, o momento que era de direcionar a pessoa, o momento de impactar a pessoa, porque ela acabou de ouvir todas as suas qualidades e argumentos, você botou dúvida. A pessoa não pensa de forma natural, pensa de forma natural, fisiológico isso, né? Vai de forma natural. Qual é a minha... E eu vou radicalizar aqui só para mostrar. Imagine, não é assim, tá? Só estou mostrando como funciona. Eu falei assim, Beatriz, o Thiago tem um projeto maravilhoso que ele me apresentou, mas eu não vou conseguir fechar com ele. Falei, por quê, Guilherme? Porque ele falou, em caso de dúvida, estou à disposição. Não tive dúvida nenhuma. Só que eu não posso entrar em contato com ele, porque não tive dúvida nenhuma. Achei ótimo o projeto. E às vezes a gente vai falar assim, Misiara, calma. Você pode entrar. Ele falou, no caso de dúvida, ele subentendeu, né, fechar o contrato. Ela falou, Beatriz, mas ele ia subentender a parte boa, Beatriz? Ele ia deixar a parte ruim? Eu acho que não. Acho que ele está à disposição só para dúvida mesmo. Claro que eu estou radicalizando, mas só para mostrar por que você traz a parte ruim. O Thiago poderia falar assim, para iniciarmos um projeto, estou à disposição. Quando a empresa precisar de mim, estarei à disposição. Você concorda que você já posiciona positivamente o que você deseja? Então, esse é um ponto. Então, evite, Tiago e colegas, a dúvida, porque dúvida traz a ideia de que o outro não entendeu. Até mesmo para fazer uma pergunta, você fala assim, gente, vocês têm alguma dúvida? Da ideia de que você não entendeu. Concorda que a dúvida é sua, se eu pergunto assim? O que eu gostaria que alguém perguntasse para mim? Falasse assim, gente, alguém que eu detalhe mais algum item? Vocês querem que eu aprofunde algum tema? Você concorda que é a mesma coisa, só que agora de uma forma positiva? Porque dúvida ninguém quer ter. Eu não quero ter dúvida. Eu não quero que você fale que eu não entendi. Quando eu falo dúvida, você tem alguma dúvida? É como se eu falasse assim, bem, gente, eu fui perfeito e brilhante na minha exposição. Você que tem dificuldade cognitiva, não entendeu? Isso é dúvida. Dúvida é isso. Já viu quando alguém pergunta uma coisa, Natália? A pessoa fala assim, ó. Imagina que você abrisse o microfone e fala assim, professor, desculpa, é que eu acho que eu não entendi. Não é assim que a pessoa começa? Ela bota a responsabilidade em quem? Nela. Dificilmente ele vai falar assim, professor, desculpa, é que eu acho que você não explicou direito. É difícil. Normalmente a pessoa bota nela a responsabilidade. Por que você, como orador, vai colocar a responsabilidade no outro? Então, são alguns cuidados, são alguns detalhes que somam a sua apresentação. Então, objetivo, é o primeiro ponto. O que eu quero? E o que o outro ganha para aceitar o que eu quero? Isso é para negociação, isso é para casos familiares, para tudo. Depois eu vou pensar na forma e conteúdo, a forma associada ao conteúdo, entendendo que as pessoas não ouvem o que eu digo exatamente, mas sim como eu digo. Lembrar que no início da apresentação, depois disso planejado, eu vou iniciar chamando a atenção das pessoas, direcionando o que eu quero que as pessoas prestem atenção. Depois eu vou argumentar para essas pessoas com os argumentos que eu já preparei, que eu já tenho, e no final eu vou pedir ação ou levar a uma reflexão. E se for um vídeo para a internet, primeiro trazer o interesse para depois se apresentar. Quando é uma apresentação normal, você se apresenta primeiro e depois você pode trazer o benefício. Bem, Lucas, e perguntar se alguém tem perguntas. É uma possibilidade, Lucas. Eu só prefiro que fale assim, gente, tudo que a gente falou, você quer aprofundar mais algum tema? Eu acho que fica melhor. Mas assim, gente, tudo que a gente falou, alguém tem alguma pergunta? Eu gosto assim, eu gosto quando a pessoa fala assim, alguém tem alguma coisa que acontece no seu dia a dia para colocar? Você quer trazer algum exemplo, alguma situação do seu cotidiano para que eu possa auxiliar? Fica mais completo. Mas assim, a ideia de pergunta é válida, é melhor que dúvida. É melhor que dúvida. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, pontualmente aqui eu quero terminar essa minha exposição. Desejo que o tempo tenha passado rápido para vocês, é só nossa 1 hora, mas muito conteúdo, né? Eu vi que muita coisa que a Beatriz anotou, desejo que vocês também, vocês participaram muito bem, mas eu quero deixar agora, eu quero passar aqui a palavra para a Beatriz, para ela ver como é que vai conduzir essa parte de perguntas. Eu fui respondendo algumas dentro do contexto, mas eu quero
me colocar à vontade. Nada, Lucas, que é isso? Mas pergunta está valendo, tá? Não quero falar que não, mas se você puder falar, olha, você quer trazer alguma situação do seu cotidiano para a gente debater? Olha como cria mais proximidade, não é verdade? Fica mais conectado. Então, lembre sempre de conectar o público nesse sentido. E aí nós falamos depois de como iniciar e como fechar, que são as partes principais, chamados dos momentos mágicos de uma apresentação. E aí eu trouxe aqui os aspectos principais, trazendo as conexões com o que eu entendo que seja importante para vocês. E eu vou abrir agora aqui para a Beatriz e depois respondo as questões de vocês. Tá? E eu respondo aqui algumas coisas. Por favor, Beatriz. Bom, então eu queria perguntar se alguém tem mais alguma questão específica. É isso Então, aí. o pessoal já falou bastante o pessoal já falou bastante sobre a questão de processo seletivo, mas eu acho que justamente por estarmos na universidade é uma questão muito recorrente. Então, é muito interessante se você puder falar mais um pouquinho sobre essa questão dos processos seletivos. E Tá. também deixar aberto para o pessoal, inclusive, se quiser ligar o microfone, etc., para perguntar, fiquem à vontade. Mas eu acho que conduziu bem, né? As perguntas, eu dei uma olhadinha ao longo, eu acho que todas as perguntas foram respondidas conforme Uhum. foi conversado. E aí eu deixo também espaço para o pessoal, se tiver alguma dúvida. Mas, se não se importar, eu tenho uma dúvida, eu já queria perguntar Claro. sobre a questão de, tipo, como a gente sabe quem é o nosso público? Porque, às vezes, também a Legal. gente tem um público muito resistente, né? Então, como atingir Uhum. justamente um público resistente à nossa fala? Muito bom. Deixa eu responder algumas questões aqui e falo da sua pergunta. Então, indicação de livros, eu vou passar para a Beatriz depois, só para a gente não tomar muito tempo aqui, vou passar para ela. Vou passar também 2 artigos muito legais para vocês falarem. Tem um artigo que é Como se proteger de ouvintes agressivos, pessoas mais grosseiras, pegando até o tom que a Beatriz comentou, eu vou passar para vocês. E tem um outro lá que acho que é de gesticulação, mas é um artigo que eu gosto bastante, vou passar para vocês. E vou indicar livro também, tá? Beatriz, depois você me cobra isso, tá? Para disponibilizar para o pessoal. Muito bom. O senhor já treinou o Fábio Porchat. Muita gente faz essa associação. Muita gente faz. Não, ele me copiou, que eu sou mais velho que ele me copiou. Mas não, eu não treinei, mas é porque a velocidade da fala parece bastante, a forma de conduzir aqui e a leveza ali do conteúdo. A ideia é trazer leveza, né? Trazer humor para tornar leve a nossa conversa. A gente falou aqui, sabe de quê? De economia comportamental, de princípios da escola de Harvard, de neurociência. Só que imagine que coisa chata ficar falando disso. É bom para mim, porque eu gosto desse negócio, mas você não é obrigado a gostar. Então, trazendo exemplos de forma leve, eu entendo que as pessoas compreendam melhor. Então, é o objetivo aqui. Mas lembra mesmo, muita gente comenta isso. Beatriz, o ponto que você falou, perdão, eu acabei respondendo as questões do pessoal. Me pode repetir, por favor? Claro. Então, eu tenho dúvida como a gente sabe quem é o nosso público e, principalmente, Uhum. como atingir um público mais resistente. Então, o que eu faço? Qual é a minha ideia para você? Primeiro que a gente tem que ter informações sobre o público, né? Então, eu posso buscar isso nas redes sociais, em pessoas conhecidas. Pessoas conhecidas são muito melhores, porque rede social só tem coisa linda das empresas. Eu tenho uma empresa que falava que era inclusiva e não sei o que lá. Eu quebrei minha perna, fiquei na cadeira de roda durante 6 meses, eles cancelaram minhas turmas. Então, muito inclusivo eles são, né? Tô vendo. E aí, então, assim, que inclusão é essa que a pessoa está temporariamente, de cadeira de roda e não pode fazer o curso? Mas tudo bem. Mas lá no site deles tem bandeira, tem todo mundo se abraçando, tá assim. Então, o site é uma ideia, mas quanto mais informação você tiver, melhor. A informação é como se fosse o endereço. Se você me pede para ir na universidade, eu falo assim, mas onde é, Beatriz? Você fala assim, não, aqui em São Paulo, pode vir. Eu vou perdido. Se você me der a rua, a sala, eu chego mais rápido. Então, quanto mais informações, mais chance de você atingir seu público. Esse é o primeiro ponto. Então, buscar informações. As informações mais detalhadas possíveis. Quando eu vou falar com alguém, eu tenho que saber com quem eu estou falando. Imagina falar, gente, estou muito feliz de estar falando para vocês aqui, o pessoal das Forças Armadas. Eu adoro trabalhar com pessoas. Você fala, meu Deus, o cara sabe nem quem está falando. Concorda que você nem me ouve mais? É isso. Então, saber com quem está falando é fundamental. Pessoas resistentes, como é que a gente vai fazer? Sempre que eu vou dar uma aula, e eu sei que existem pessoas. Quando é uma pessoa que se inscreve no meu curso, é uma coisa. Outra é quando eu dou uma aula numa pós-graduação. Eu não dou aula na graduação, eu dou aula na pós-graduação e educação executiva. Mas assim, aí eu vou numa pós-graduação, o cara está lá e fala assim, para que eu preciso disso? Eu já apresento todo dia na cabeça dele.
que eu faço, Beatriz? Eu listo de 5 a 10 principais barreiras a pessoa não ouvir o meu conteúdo. Então, eu falo assim, por que a pessoa não ouviria? Porque ela acha que já sabe, é uma possibilidade. Porque ela acha que comunicação é palhaçada, que ela vive no computador, não precisa ali falar em público. Ou seja, eu vou listando isso, normalmente eu listo 5, tá? 10 é se você quiser explorar mais isso. E depois eu penso num benefício, aquilo, no objetivo extrínseco para cada uma dessas barreiras. E aí, quando eu chego para falar, no início, eu já posiciono isso e fica mais fácil. Eu não estou dizendo que você não vai ter resistência, mas o que a pessoa faz? Como é que a gente tem mais resistência? Como a gente começa no contexto. Aí, quando você for dar o argumento, depois de 10 minutos, a pessoa já te bloqueou. Então, eu já tenho que pegar essas barreiras no início. Eu vou pegar um exemplo aqui, só para exemplificar, o Jornal Nacional. Como é que começa? Estou pegando qualquer jornal, estou só dando exemplo do Jornal Nacional, tá? O Nacional começa como, Beatriz? Com a escalada, que é chamada com as principais notícias. Crise, saúde, dólar em alta, ministro falou isso, presidente aquilo. O que a pessoa está fazendo? Mostrando para você quais são os benefícios de assistir ao jornal. Ele não te conhece, ele não sabe quem é que está do outro lado, mas ele traz várias possibilidades para atender esse público. Então, esse é um ponto fundamental, tá? Eu, quando começo uma apresentação, eu não falo assim, gente, vou falar com vocês aqui de como vocês vão ter segurança na apresentação. Isso é legal, mas eu posso falar mais. Gente, vou falar para vocês como ter segurança na apresentação e organizar o seu discurso. Já ficou melhor. Viver como ter segurança na organização, organizar o seu discurso e influenciar qualquer pessoa. Melhor ainda. Entende? Quanto mais elementos eu colocar, porque tem gente que fica insegura, tem gente que quer influenciar, tem gente que tem o discurso desorganizado. Então, com essas barreiras, eu penso em como atender essas pessoas e aí minha trajetória é muito mais fácil. Tá? Depois eu falo mais do processo seletivo, vou comentar. Deixa eu só falar aqui do pessoal e já retorno. Rodrigo, até para melhorar a gesticulação, né, a parte das mãos, talvez segurar algum objeto para evitar nervosismo. Gabriela, eu vou comentar brevemente aqui. Não é recomendado que você segure alguma coisa. Por quê? Porque se você segurar, se for um papel, ele vai tremer mais e vai te denunciar. Se for uma caneta, que muita gente dá essa dica, mas eu não dou essa dica para você, antigamente as pessoas não tinham acesso à informação, mas hoje, se você chega com uma caneta para apresentar, eu já sei que você está nervosa. Ou seja, antes de você abrir a boca, eu já estou vendo uma pessoa com uma caneta que não vai usar na mão. Então, ela já está me dizendo que ela está nervosa. Então, não recomendo esse tipo de ideia. A informação, ela hoje é compartilhada. Antigamente era mais difícil. 30 anos atrás, segurar uma caneta era uma boa. Hoje, não mais. Eu recomendo que você compre um passador de slides, que aquilo justifica você segurar alguma coisa. Então, é uma ideia de você segurar alguma coisa, sabe aqueles controles remotos assim, que o pessoal usa para passar slide? É uma ideia. Se tiver slide, né? Se não tiver, pegue pode ser um bloco, mas com capa dura, porque ele não vai vibrar. Né? Não use papel solto, assim, pegue fichas mais rígidas. E isso vai te dar mais tranquilidade. Gesticulação, a gente pode fazer uma live só sobre gesticulação, que ela é bem ampla. O cuidado é que o gesto tem um momento certo do gesto, tem os gestos que você deve evitar. E aqui eu nem estou muito. Ficaria até difícil de falar de gesticulação. Na videoconferência, só para dar uma dica de gesticulação, evite ficar com a mão na frente da boca, porque assim você entende melhor o que eu falo e assim fica mais difícil. Porque quando eu falo, você também faz a leitura labial. Então, se eu ficar falando assim, fica difícil de você entender. Quando eu faço assim, fica mais fácil. Esse seria o ponto-chave aqui da nossa conversa. A gente faz depois uma live só sobre gesticulação. Eu acho que eu tenho no meu Instagram, no meu GTV, eu tenho quase certeza que tem 40 minutos lá falando sobre gesticulação. Eu não tenho certeza, mas eu fiz uma live assim, não sei se ela foi gravada. Eu vou ser mais objetivo aqui. Tá. Isso, olha só. O Caio falou, quando o som travou, ele fez a leitura labial. Vocês mesmo, quando falam alguma coisa, a pessoa fala assim. Então, eu já entendo que a pessoa falou, mesmo que eu não entendo. Se eu tiver assim, a pessoa não entende. Não é difícil entender a pessoa de máscara? Por quê? Porque não tem a leitura labial. Exatamente isso. Há alguma forma de confirmar se seu objetivo foi atingido sem transparecer, por exemplo, entendimento de algum assunto? Uma forma de confirmar se o objetivo foi atingido? Eu não sei, Antônio, se eu entendi exatamente a pergunta, mas, assim, você vai perceber nas pessoas, né? As pessoas, o relaxamento da face das pessoas, as pessoas assim. Aqui na nossa live aqui, a interação.
Aqui eu tenho somente a referência da Beatriz, que está com a câmera aberta, né? Mas se as pessoas tivessem a câmera aberta, eu teria uma referência das pessoas, que facilitaria. Então, seria mais nessa linha. Tá? Alguma dica para pessoas prolixas? Gosto muito de dar aula, mas tenho medo do aluno perder o foco por isso. Legal, Luiz, olha só. Você é entendido como prolixo se você não der a direção que a gente falou no início, porque a pessoa está ouvindo você falar e não conecta com nada. Quando você começa a apresentar o seu tema, se a cada item que você for dar aula você mostrar o benefício daquele item, você pode estender mais o seu discurso, vai facilitar bastante. O prolixo, que a pessoa fala assim, falou, não disse nada. É porque para você faz sentido, mas para a pessoa que está ouvindo, não. Então, isso que faz a pessoa ser prolixa. Então, se você direcionar no início, fica mais fácil. Aquilo que, vindo para cá, eu demorei 1 hora, você está, meu Deus, cara prolixo, o que se interessa? Então, direcionando fica mais fácil. Gabriela, que bom que você gostou. O Caio reforçou aí. Beleza, Antônio. Então tá, obrigado, Antônio. Eu fiquei na dúvida aqui para ver se eu tinha entendido corretamente. Que bom. Obrigado, Luiz. Obrigado. E conta comigo, tá? Para dar aulas depois, se você quiser mais algumas dicas nesse sentido, aí você fica à vontade da gente conversar. Beatriz, teve mais algum ponto que você me perguntou que eu não respondi, eu acho. Era questão de processo seletivo. Sim. O momento da entrevista, eu acho que pode ser muito, muito ameaçador, assim, né, de certa forma. A gente nunca quer passar justamente fazer umas gafes muito grandes, né? Então, se puder dar uma breve comentada sobre a situação da entrevista, acho que é interessante. Legal. A entrevista é você entender que o nervosismo existe e todo mundo lá está nervoso. Você deve ter cuidado para não transparecer tanto só isso, né? Porque isso pode parecer que você não está preparada. Né? Quando eu digo que eu estou nervoso, por que a gente não deve dizer? Porque quando eu digo que estou nervoso, eu garanto 100% de pessoas sabendo que eu estou nervoso. Quando eu não digo, existem pessoas que ficam na dúvida. Então, se eu falar assim, gente, olha só, eu preparei esse meu material para vocês hoje, de manhã, acabei fazendo de manhã rapidinho. Você fala, meu Deus, o cara teve 20 dias para fazer isso, não fez nada, fez hoje de manhã. Mas se eu ficar mudo, as pessoas podem achar que eu preparei. Então, assim, tem o material lá, o slide, a pessoa, olha, eu fiz hoje de manhã, vocês me desculpem se tiver um erro, né? Claro que eu não te desculpo, você teve 20 dias para fazer, fez agora. Então, a pessoa fala uma coisa que ninguém sabia. Então, não vale falar isso. Eu estou muito nervoso. Isso não vai fazer com que o outro ache que você é uma pessoa comprometida, porque é por isso que você está nervosa. Eu, quando tenho uma palestra que eu tenho que falar para as pessoas em 20 minutos o conteúdo de 50 horas, eu estou tenso, claro, porque eu quero que a pessoa entenda exatamente o que eu gostaria que ela entendesse. Só que por isso que eu estou tenso, porque eu quero que ela entenda naquele curto espaço de tempo. Não é porque eu não sei o que eu vou falar. Só que você falando isso, imagina que eu fosse começar aqui a palestra, gente, eu vou começar aqui, estou um pouquinho nervoso, né? Vocês desculpem aí se você fala, meu Deus, cara, vou ouvir esse cara. E se eu tivesse nervoso, porque eu queria entregar o melhor para vocês? Entende? É uma coisa positiva. Só que quando eu falo isso, a plateia, ela acha que a pessoa não é apta, porque ela entende como alguém despreparado, que não fez o dever de casa. Seria essa a ideia, tá? Então, não falar isso. Muito importante na entrevista de emprego, você olhar para todas as pessoas presentes, porque a gente costuma olhar só para quem interage com a gente. Então, vamos lá, tem a diretora de recursos humanos e tem o estagiário do lado. Olha para o estagiário, porque ele que vai jogar contra você se você não olhar para a cara dele. Então, olha para cá e olha para o estagiário também. Olha para cá, olha, fala assim, eu sei que você existe. Ela que manda, mas eu sei que você existe. Eu sei que você existe. Eu sei que você existe. Por quê? Porque se você só olhar para a diretora, quando sair eu vou falar assim, nossa, boa, né? Essa Beatriz, né? E a pessoa fala assim, boa? De ontem foi bem melhor, né? Olha só a dúvida que botou na minha cabeça. Já estava resolvido, era você, mas agora você não olhou para o estagiário, ele ficou revoltado, que ele ficou lá que nem uma mesa e ele jogou contra. Então, olhar para todas as pessoas. Claro que você vai olhar mais para quem te pergunta, mas lembre de distribuir o contato visual. A gente, pela atenção, acaba não fazendo isso. E o ponto ali, na entrevista de emprego, é você lembrar que você tem que associar com histórias do que você conhece, de experiências que você teve. A pessoa não quer mais saber a sua formação. Você já foi convidada por isso. Ela quer saber se você é uma boa pessoa. Então, fale das suas experiências, daquilo que você já atuou, né, dos projetos que você já fez, e sempre, claro, conectando a valores, a coisas interessantes da empresa, para mostrar que você sabe onde você está falando. Eu tenho um amigo, só para falar que eu sei que eu tenho mais algumas questões para responder, ele trabalha no escritório de advocacia, ele é sócio no escritório. E ele chega lá e fala assim, o que você pensa em relação aos bancos no Brasil?
E a pessoa fala assim: banco? Banco rouba as pessoas, né? Assim, banco só de taxa de juros um absurdo. Então, o escritório dele defende os bancos, sabe? Só que ele não fala isso no início. Então, como é que eu vou contratar uma pessoa que acha que o banco é o ladrão, é o problema do capitalismo, se eu defendo o banco? Como é que essa pessoa vai comprar? Então, entrar no site, buscar informações, aquilo tudo que a gente falou é muito importante. E a postura é essa, a postura é olhar para todo mundo, trazer ali as conexões e não ficar falando de currículo. Se você teve uma experiência, diga o que daquela experiência lá da sua vida acadêmica trouxe para você de forma prática. Esses são os pontos principais. Se tiver mais algum ponto, vocês fiquem à vontade para perguntar. Professor, seria preciso dizer o nome de algum projeto que você ajudou? Vou dizer um, tá? Vou dizer um, que é uma pessoa que eu depois fiquei muito próximo. Porque tem gente que me contrata e nem gosta que eu fale, assim, não sei porquê, mas tem gente que é assim. Político tem isso também, né? E tem uns que eu não aceito também, que tem que ter muito cuidado. O projeto chama-se FAV Imóveis. FAV de favela, FAV, F-A-V, Imóveis. É do Elvis Póvoas. Ele tem no Shark Tank, ele que foi que eu falei que ele quase, quase não foi, ele voltou. Mas ele foi bem pra caramba. É que você olhando o Elvis, você não tem noção de como eu conheci o Elvis. Ele ficava andando para um lado e para o outro. Nossa, uma pessoa completamente imperativa. Então, o Elvis está muito bem ali. Eu tive 2 semanas para trabalhar com ele. Eu treinei também pessoas que a maioria que conhece, o Rodrigo Minotouro, o Rodrigo Minotauro e o Rogério Minotouro, que são lutadores. O Minotauro ele faz comentários na televisão e eu fiz o treinamento dele para fazer comentários na televisão. Tinha a expressão muito fechada, o pessoal não gostou no início, falou que ele queria matar a audiência. Eu falei para ele ficar mais leve, porque senão ele ia ser demitido. Ele conseguiu, ele conseguiu. Dicas para controlar o nervosismo em geral e demonstrar mais espontaneidade. Eu entendo, Giovana, que para controlar o nervosismo, a melhor ferramenta que você tem é entender as técnicas e saber como aplicá-las. Quanto mais conhecimento você tiver das técnicas, mais segurança você vai ter. As pessoas costumam ter medo de falhar em público e não de falar. Elas não sabem exatamente como fazer. Por isso, tem algumas respirações, eu não consigo me prolongar nesse ponto, mas uma respiração chamada respiração diafragmática. Aquela respiração que você faz pela barriga, sabe? Como se fosse pela barriga, é no fundo do pulmão. Você puxa o ar como se fosse pela barriga. Isso ajuda a oxigenar o cérebro e você ter mais tranquilidade, você se calmar. O cuidado é que você não pode fazer muitas vezes. Então, o cérebro oxigena o corpo e você tende a ficar mais calma. Mas não há melhor remédio do que conhecer as técnicas de apresentação. É igual nadar. Não adianta você respirar para nadar. Respirar fundo, né? Você tem que saber técnicas de natação, senão a pessoa se afoga. Seria mais nessa ideia. Referência de um pitch exemplar, rapaz. Olha, eu gosto muito dos pitch, das palestras. Um pitch exemplar fica difícil, assim, eu pensando TED Talks. Tem umas palestras muito boas, tem umas muito boas, tem umas ruins, mas a maioria é muito boa. Eu vou deixar uma para vocês aqui, não é um pitch exemplar, mas eu prometi, eu vou deixar aqui, vou deixar aqui nos comentários agora, mas assim, assista depois, só aguarda, senão você vai perder a nossa conversa aqui. É importante isso, tá? Não entre em competição com aquilo que você fala. Tem gente que vai lá, manda um link e quando está falando, as pessoas vão para o link, né? É que está chegando na parte final aqui da minha palestra, eu vou deixar aqui. É uma palestra de um cara que fala como influenciar as pessoas falando sobre nada. Não sei se alguém já viu aqui. Ele fala sobre nada, a apresentação é sobre nada. É para mostrar como a forma suplanta o conteúdo. Essa é a ideia. Olha, o Luiz já viu aqui. Vou deixar aqui o link. Mas vejam depois, está aqui, tá? Então, a pessoa fala sobre nada e é uma palestra interessante. Então, eu vou deixar aqui. Lembra que a gente falou de forma e conteúdo? Ele vai falar sobre nada. O conteúdo não tem exatamente, mas a forma vai ajudar você a ter uma noção do que a gente conversou mais. Isso, é esse mesmo, Luiz. É esse mesmo, é esse mesmo. Pessoal, acho que eu terminei aqui a conversa com vocês. Né? Foram muitas questões importantes, mas eu não me oponho de forma alguma de marcar uma próxima. Né? Eu acho que a gente tem muita conversa ainda. Pensem nesses pontos, mandem as questões lá pelo meu Instagram. Como eu falei, se você quiser compartilhar alguma foto, alguma coisa assim, fique à vontade. E eu fico feliz de atender vocês. Desejo mesmo que essa 1h20 tenha passado rápido, que tenha atendido vocês. E nós sabemos que não adianta ficar com isso na cabeça. É importante colocar em prática. Então, botem em prática, treinem bastante. E muito obrigado, Beatriz, pelo seu convite.
e sigo totalmente à disposição. Sucesso a vocês. Ai, bom, muito obrigada tanto ao professor e ao pessoal que está assistindo, que interagiu bastante também. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. E eu tenho já o contato dele e tal. E se vocês tiverem qualquer sugestão de um possível encontro, acho que todo mundo vai aproveitar bastante. Então, pessoal da Poli, principalmente, ou como conheceu o curso, podem enviar sugestões para a página, a gente com certeza pode falar mais com o Guilherme, e vai ser um prazer poder ter outras sessões como essa. Eu aprendi muito, confesso que agora ainda estou digerindo um pouco as coisas, mas foi um prazer Claro. enorme estar com todos aqui. Muito obrigado. Olha, eu quero agradecer mesmo a você, a todas as palavras de agradecimento, vocês foram sensacionais também. Muito obrigado pelas palavras, eu fico muito feliz. A minha vida é desenvolver pessoas. Então, assim, quando eu tenho um retorno e tenho a vontade de pessoas como vocês aqui, durante 1h20, né, nós tivemos muita gente aqui, né, 54 pessoas, quase o tempo inteiro, que agora a gente está chegando na parte final. Sim, sim. Obrigado pelas palavras, eu fico muito feliz mesmo, e a minha missão é atender pessoas como vocês que querem se desenvolver, para a gente fazer, né, um país melhor, uma sociedade melhor, e essa é a minha missão. Tá? Muito obrigado mesmo, e nós vamos conversando. Obrigado, Beatriz. Até uma próxima. Obrigada, 1h20 foi. pessoal. Até mais. Valeu. Tchau, gente. Até mais. Isso. Resultados. Valeu. Tchau, tchau.